Olá, eu acabei de ler Trabalhe 4 horas por semana e vim contar para você. Não só é possível conseguir mais fazendo menos, como é imperativo. Vamos entrar no mundo da eliminação, onde você vai definir o que você quer fazer com o seu tempo e vai ter que arrumar tempo para isso. Claro que você tem que fazer isso mantendo ou aumentando a sua renda. Para isso, a gente vai eliminar o trabalho extra. O livro promete que se a gente seguir as instruções, a gente vai aumentar a nossa produtividade entre 100% a 500%. Não importa se você é funcionário ou empresário. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like e se inscreve para acompanhar toda a série. Se você trabalha como funcionário, precisa aumentar a sua produtividade para aumentar o seu poder de barganha e conseguir aumento salarial ou um acordo de trabalho remoto. Para isso, você precisa aumentar o seu valor para diminuir o risco de você ser demitido. E aí a empresa vai preferir aumentar o seu salário ou permitir que você trabalhe fora do escritório. Trabalhando de casa, você vai poder usar o tempo que economiza do deslocamento para trabalhar nos seus sonhos. Se você é empresário, seu objetivo é diminuir a quantidade de trabalho ao mesmo tempo que as receitas aumentam. Um dos meios de fazer isso é com a automação. Nos dois casos, você precisa ser eficaz e não só eficiente. Você é eficaz quando você faz o necessário para te levar até o seu objetivo. Eficiência já é fazer uma determinada tarefa, importante ou não, da forma mais econômica possível. Então, por exemplo, um vendedor que visita clientes todos os dias é eficiente, mas não é eficaz. Ele é ótimo, mas ele poderia vender muito mais usando a tecnologia em vez de ir de um em um. Fazer bem algo desimportante não te torna importante. Uma tarefa que leva muito tempo pode não ser uma tarefa importante, porque o que você faz é mais importante do que como você faz. O que importa é o resultado, não quanto tempo você levou para conseguir ele. O princípio de Pareto fala sobre isso e nós falamos sobre ele lá no livro da Única Coisa. O princípio de Pareto, ou o princípio 80-20, que é onde 80% dos resultados são produzidos por 20% dos esforços, né? 80% dos lucros de uma empresa vem de 20% dos produtos e dos clientes. E isso segue para diversos segmentos, né? Então, olha só. Quais são os 20% responsáveis por 80% dos seus problemas e da sua infelicidade? Quais são os 20% responsáveis por 80% dos seus resultados positivos e da sua felicidade? Já parou para pensar nisso? O objetivo aqui é descobrir as suas ineficiências para poder diminuir elas e descobrir os seus pontos fortes para conseguir multiplicar eles. Foi pensando nessas perguntas que o autor, Tim Ferriss, parou de contatar 95% dos clientes dele. Também eliminou outros 2%. De mais de 120 clientes, só 5 produziam 95% da receita. Ele estava gastando 98% do tempo atrás do restante dos clientes. Ou seja, ele estava todo dia trabalhando, né, o dia inteiro, porque achava que deveria. E o pior, todo o problema que ele tinha vinham desses 2 clientes que geravam pouca receita e que ele acabou eliminando. Então ele colocou esses clientes em modo passivo. Se comprassem, ótimo, se não, ficava na mesma. Mas pelo menos ele não tinha que ouvir reclamação, ameaça, passar raiva, engolir desaforo. Ele percebeu que esses 2 clientes que geravam muito pouca receita eram a fonte de toda a infelicidade e estresse que ele passava ao longo do dia. E não é só no horário comercial, mas a gente está falando de noites pensando e repensando nas situações que ele tinha que aturar. Sabe quando a gente fica remoendo e devia ter dito isso ou ter feito aquilo? Da próxima vez vou fazer de tal jeito. O efeito que isso tem na nossa autoestima, nos nossos nervos, não vale a pena. O cliente tem sempre razão? Não, né? Pois ele falou para os clientes que não trabalharia nos termos deles, que se quisessem fazer negócios futuros, teriam que ter um melhor relacionamento, senão que procurassem um fornecedor que considerassem melhor. Um cliente se foi e o outro se corrigiu, e a sanidade mental voltou em 100%. E aí agora ele tinha energia mental para identificar as características comuns dos 5 melhores clientes e encontrar mais ou menos uns 3 com um perfil semelhante na semana seguinte, além de focar nos clientes que mais rendem e trabalhar no aumento de pedido deles. Resultado final?
Tim Ferriss deixou de perseguir e satisfazer 120 clientes para passar a receber pedidos grandes de apenas 8, sem absolutamente nenhum telefonema implorando por uma venda. A renda dele dobrou, trabalhando apenas 15 horas por semana, em vez de 80 de antes. Você também pode aproveitar e usar do senso de urgência para resolver mais coisas em menos tempo. Então, se você determina um prazo curto para um projeto, a pressão do tempo vai te forçar a se concentrar na execução, né? E você passa a não ter escolha, a não ser fazer o que é estritamente essencial. Na nossa cabeça, sempre que a gente tem uma semana para realizar algo, a gente só se concentra em fazer o que tem que ser feito a tempo e acabar no prazo. Se você tiver que fazer a mesma coisa em 2 meses, toda vez que você pensar que tem que fazer alguma coisa pelo projeto, parece algo muito sacrificante. Então você vai juntar os 20% de afazeres que são realmente importantes com um curto prazo. Tim Ferriss conheceu um cara que queria, por tudo, entender como ele conseguia trabalhar só 18 horas na semana e ainda assim ter bons resultados. Então eles toparam fazer um experimento onde esse cara teria que fazer o que o autor mandava e depois eles veriam o resultado. Pensa que é alguma tarefa muito complicada? Não. Ele só tinha que parar 3 vezes por dia, em horários agendados, e se perguntar: estou fazendo alguma coisa produtiva ou só estou sendo ativo? Ou seja, estou inventando coisa para fazer em vez de fazer o que é realmente importante? Pronto. O novo amigo começou a se concentrar em mostrar resultados para a empresa, em vez de mostrar dedicação. Dedicação muitas vezes é só trabalho inútil disfarçado. Porque olha só, vamos dizer que você passou pela 3ª ponte de Safena e o médico falou que nos próximos 3 meses, se você não reduzir a sua carga de trabalho para 2 horas por dia, você iria morrer. O que você faria? Ao que você daria atenção no trabalho? Onde você perde tempo durante todo o tempo que você passa trabalhando? Qual a única coisa que você tem que fazer hoje que no final do dia você vai ficar satisfeito por ter feito? Nunca vá trabalhar sem uma lista de 2 ou 3 coisas críticas para fazer naquele dia. Aquelas coisas que você não pode deixar de fazer. Se pergunte, isso aqui que eu tenho que fazer hoje, se eu não fizer hoje, o que vai acontecer? O que sobrou na sua lista? É o que você realmente tem que fazer. Não tente fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo também para parecer produtivo. Isso não funciona. Você não faz nenhuma das 2 coisas direito. Pega cada coisa da sua lista, foque nela até o fim. Acabou uma coisa, passa para outra. Quando você divide a sua atenção, isso gera mais interrupções, lapsos na concentração, resultados inferiores e gratificações menores. E ainda mais outra coisa, o autor diz que a gente precisa parar de consumir informação em excesso. Ele mesmo não assiste noticiários nem lê os jornais. Não checa suas mensagens de e-mail a semana toda e se alguma emergência aparecer, bom, não vai aparecer, porque ele diz que não atende emergência. Logo, elas pararam de acontecer. Tudo acaba, de certa forma, se resolvendo sozinho ou mesmo deixando de ser uma emergência. Se as coisas dependem de você ou da sua aprovação para acontecer, delegue a alguém em que você confia para fazer isso. Mas ele chama isso de cultivar uma ignorância seletiva e propõe que a gente faça o mesmo. A maior parte das informações gasta o seu tempo, é negativa, irrelevante para os seus objetivos e fora do seu âmbito de influência. Eu sempre falo aqui, o que eu posso fazer? Nada. Eu vou conseguir mudar essa situação? Não. Então, não preciso saber. Reflita aí quantas coisas você leu ou assistiu hoje que são uma boa notícia, são relevantes para o seu objetivo de vida, que sejam algo que você pode ajudar a melhorar e que não fez você perder o seu tempo. Então, o que o autor faz? Ele lê todos os dias as principais manchetes dos jornais. Ele fala que faz isso há anos e nunca teve um único problema por causa dessa ignorância seletiva. E de quebra, em vez de ficar inventando o que falar com as pessoas, você pode puxar o assunto com: e aí? O que está rolando no mundo hoje? E se tiver alguma coisa muito importante acontecendo, você vai saber. As pessoas vão te passar um relatório relevante sem que você perca tanto tempo com detalhes inúteis. Fora isso, ele lê 2 revistas especializadas em negócios, que é uma informação útil e voltada para o resultado do trabalho dele, e um livro de ficção antes de dormir para poder relaxar.
Ele dá exemplo de como ele fez para escolher o candidato a presidente que ele votaria nas eleições na época que ele escreveu o livro, sem perder tempo analisando e acompanhando todas as notícias durante a campanha. Ele mandou mensagem para alguns amigos com um bom nível educacional, que tinham valores parecidos com o dele, perguntando em quem eles votariam e por quê. Depois ele perguntou aos amigos na Alemanha em quem eles votariam. Isso porque, estando fora dos Estados Unidos, eles tinham uma visão menos influenciada pela mídia. Perguntou como esses amigos julgavam os candidatos com base em ações e comportamentos históricos. E, por fim, ele assistiu aos debates da campanha. Ele diz que foi como ter uma dúzia de assistentes pessoais em quem ele confia, sintetizando centenas de horas e milhares de páginas de mídia para ele. E se você precisa aprender algo novo, uma habilidade, qual a dica? Pegar uns livros baseados nas resenhas dos leitores e de algum autor que já tenha realizado o que você quer realizar. Então, ou você lê algo do tipo como fazer alguma coisa, ou do tipo como eu fiz. Não perca tempo com especuladores que não sabem exatamente do que eles estão falando. Tudo bem, vão ter horas que você vai precisar ler mais, tudo depende do seu objetivo de vida. Então você vai precisar usar técnicas de leitura dinâmica, como usar o seu dedo ou uma caneta para seguir a linha do que você está lendo. Isso vai fazer com que você foque no que você está lendo, evitando um desfoque natural que a gente faz e aí perde menos tempo na leitura. Você também pode focar no começo e no fim de cada linha, porque automaticamente o seu cérebro vai ler no meio com a visão periférica. O importante é não perder tempo com informações inúteis. Aí, Tim Ferriss passa a listinha da dieta da informação dele. Eu vou contar para vocês. Não leia jornais ou revistas, não ouça audiobooks ou rádios que não sejam musicais, porque música pode, tá? Não acesse portais de notícias em hipótese alguma. Não assista televisão, exceto por 1 hora à noite, para se distrair. Não leia livros, a menos que seja ficção, antes de dormir. E não navegue na internet quando estiver trabalhando, a menos que seja fundamental para terminar um trabalho na mesma hora. A informação precisa ser usada imediatamente para algo importante. Se não for uma coisa ou outra, esquece, vai aproveitar o seu tempo. Se no meio da leitura perceber que ela não serve, para. Não é porque você começou que você tem que ler até o fim. Se o filme está chato, troque, desligue, não perca o seu tempo. Não termine o que for chato ou improdutivo, a menos que você tenha ordens para isso. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!